tudo bem? Eu sou a Ana, sou uma das professoras da equipe de Biologia do Estudare e hoje o assunto da nossa aula é bioquímica. Como a gente sabe, bioquímica é um assunto muito extenso, então eu resolvi dividir essa aula em duas para não ficar tão longa e cansativa e ficar mais dinâmica para a gente separar certinho e entender melhor os conceitos dentro dessa matéria. Então, para a gente começar, a gente tem que saber que todo ser vivo é formado pelos chomps. O que é o chomps? É o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo e o enxofre. A gente fala chomps como um macetinho para a gente lembrar sobre essa composição. Então, não é uma ordem tipo obrigatória, não é uma ordem de quantidade, é uma ordem para facilitar a nossa memorização. Então, na aula de hoje, a gente vai ver água, sais minerais, carboidratos e lipídios. Então, sobre a água, a gente sabe que a gente pode obter a água através da nossa alimentação e que a gente só pode tomar água potável, né? Que a água, apesar da água salgada ter uma quantidade muito grande no mundo, a gente não pode ingerir ela, que causa muito problema fisiológico, que a gente vai ver posteriormente em fisiologia, como uma curiosidade também que não é muito pertinente para a gente no vestibular. E a água é o composto mais abundante no ser vivo. Quando a gente a gente é um feto, o nosso corpo, né, possui aproximadamente 94% de água. E quando a gente já está na idade adulta, nosso corpo é 70% por volta disso. E quando a gente já está idoso, é 60% a composição de água no nosso corpo. Então, vamos às funções da água. Quando a gente está estudando lá em química a questão de solutos, solução e tal, a gente vê que a água é o solvente universal. Por que é que a gente fala que a água é um solvente universal? Porque a molécula de água, ela é muito polar. Então, dessa maneira, ela dissolve compostos iônicos e polares. E o que mais que a água, uma das funções da água? Ela participa das reações de hidrólise, que a gente vai ver em química também, com o professora de química, que hidrólise é a quebra de algum composto, é uma quebra, né? Água, lise, quebra, por água, por exemplo. A gente pega a sacarose, mais a água e a enzima sacarase, ela vai ser quebrada em glicose e frutose. Regulador térmico. A gente vai ver também em física, posteriormente, sobre calor específico na matéria de calorimetria. E a gente vai ver que o calor específico da água comparado a outros compostos, ele é muito elevado. Então, o que que acontece? O calor específico da água, sendo elevado, impede que o nosso corpo tenha mudança muito brusca de temperatura. Por exemplo, a areia. O calor específico da areia já é assim, na praia, quando a gente está lá de dia, a areia é super quente. A gente custa andar na areia descalço, né? E de noite a areia é super fria, então o calor específico da areia, ele é baixo e da água já é alta, demora para a água esquentar, para ela esfriar. Então isso ajuda com que o nosso corpo não sofra alterações de temperatura muito brusca. E também mantém a temperatura celular constante, porque a gente sabe que a temperatura celular é muito importante para a gente, para o metabolismo das nossas células. E também para manter porque a gente sabe que a gente vai ver isso mais para frente em bioquímica também, que se o nosso corpo estiver muito quente, por exemplo, quando a gente tem febre, vai acontecer a desnaturalização de proteínas, eu vou falar só rapidinho aqui para a gente já está falando disso, dar um exemplo mais prático, que quando uma proteína desnaturaliza, ela perde a função dela, mas isso a gente vai ver na segunda aula, quando a gente vai falar de proteínas, de enzimas, foi só para a gente dar uma entendidinha nessa parte.
E o suor também, ele serve para equilibrar essa temperatura do nosso corpo, que é quando a gente libera muita água. Quando a temperatura está quente, a gente libera água pelas glândulas sudoríparas, né? Que ajuda a gente a perder um pouco desse calor, né? E transporte de substâncias também no nosso corpo. E o equilíbrio osmótico, que é nas contrações intra e extracelulares, através da permeabilidade extracelular. Então, vamos falar um pouquinho dos sais minerais, né, as funções e a fonte do organismo. Então, se a gente for falar assim, o que são sais minerais? A gente vai saber que são substâncias inorgânicas formadas por íons. A gente vai ver também com o professor de química a divisão de substâncias orgânicas e inorgânicas. Substâncias inorgânicas são substâncias que não têm carbono na fórmula e as orgânicas possuem carbono. Carbono. Aí a gente sabe que essas substâncias são formadas por íons e são componentes reguladores do metabolismo celular que são essenciais no funcionamento fisiológico. Porque como eu organizei uma tabelinha que a gente vai ver, não é necessário que a gente decore essa tabela inteira, mas pelo menos até a parte do sódio aqui, é necessário que a gente saiba a função e o meio de obtenção. Então, eu não vou ler isso aqui, porque é bom a gente ter. Isso aqui é mais a memorização, porque é mais a gente saber a função, o principal alimento, por exemplo, o cálcio, formação de dente, né, de osso, na parte de ossificação, né, do tecido ósseo, e através de leite, derivados, hortaliças, né? O fósforo, que a gente, no ensino médio, a gente não vê tanto a importância do fósforo, a gente vê muito mais no curso superior, dos processos de fosforilação, sabe? Em relação à sinalização de proteínas para hormônios. Então, a gente vê sobre fósforo muito mais aprofundado no curso superior. Mas esses daqui são os principais sais minerais componentes do nosso corpo. Essa tabelinha eu vou deixar disponível no material de apoio, junto com um resuminho e uma listinha para a gente testar os nossos conhecimentos sobre a aula de hoje. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os carboidratos, que é uma partezinha um pouco mais extensa. Ela e os lipídios são a parte mais extensa. Então, a gente tem os monossacarídeos, que a fórmula dele é o CnH2nON, sendo esse N um número que varia de 3 a 7. Então, a gente tem a triose, que no lugar do N a gente substitui por 3, as tetroses, que no lugar de N a gente substitui por 4, e as pentoses. A pentose, ela é muito importante para a gente, a pentose e a hexose a gente vai ver também, ela é importante porque elas são os principais monossacarídeos, que têm uma função muito importante para a gente. A pentose, a gente tem a ribose, que ela faz parte da estrutura do RNA e do ATP, e está no ATP também. A desoxirribose, ela é parte da estrutura presente no DNA, ela está presente no DNA. A gente vai ver sobre DNA, RNA, na segunda aula, quando a gente vai falar de ácidos nucleicos aqui também. A gente tem as hexoses, que elas são a glicose, a frutose e a galactose. A glicose, ela é uma fonte de energia para as células. A gente sabe que a glicose, ela é presente no nosso sangue, e a gente vai ver posteriormente também em sistema endócrino sobre a glicose no sangue, a insulina e tal. Mas isso a gente vai ver futuramente, só para a gente comentar mesmo. E a glicose também, ela é produto final da fotossíntese. E a sua decomposição fornece energia para a fabricação de molécula de ATP. O ATP, ele é o que confere energia a muitas funções,
muitas coisas realizadas no nosso organismo. A frutose é aquilo que promove aquele sabor açucarado das frutas quando a gente come. E ela é transformada em glicose no fígado. Por isso que, assim, em pacientes que têm diabetes, o consumo de fruta tem que ser em porção, sabe? Não pode comer fruta à vontade. Não, fruta é saudável, eu vou comer à vontade. Por exemplo, um paciente que tem diabetes, a gente precisa fracionar por causa que a frutose é transformada em glicose no fígado. A galactose é a mesma coisa, a gente encontra a galactose no leite e ela forma glicose no fígado. E as heptoses também, que no lugar do N a gente coloca 7. Então, vamos falar dos disacarídeos, que são né, o prefixo 2, e sacarídeos, os açúcares. Então, são 2 açúcares. Maltose é a junção de 2 moléculas de glicose. Glicose mais glicose. Sacarose é de 2 moléculas também, uma de glicose e uma de frutose. A lactose, ela é a glicose e a lactose. Quando eu estava no meu 3º ano, eu queria decorar, né? A gente quer decorar porque a gente acha importante, né? A gente saber disso para questões dos vestibulares que a gente quer. Então, eu fiz um macete que, assim, para mim foi bom, mas pode parecer um pouquinho confuso. Então, se for confuso para você, deleta isso quando terminar, mas para mim foi bom. Então, o que que acontece? Eu fiz assim, sacarose, saca-rolha. Aí, o que que a gente usa para abrir a saca-rolha? A gente usa a saca-rolha para abrir um vinho, né? E o que que vinho é feito? De uva, que é uma fruta. Então, frutose mais glicose, sacarose, entendeu? Saca-rolha, eu fiz toda a linha de pensamento. Para mim deu certo. Mas se não der certo pra você também, se tiver meio confuso, esquece. Então, foi isso que eu usei. E para galactose é mais fácil, porque para lactose já tem galactose, que tem lactose no nome. E maltose é o que sobrou, não muda, né? Glicose, glicose. Então, sobre os polissacarídeos, a gente, que são muitos, né? E sacarídeos, açúcares. Então, a gente tem o amido, que é uma reserva energética das plantas e das algas. O amido, a gente pode ver ele presente no milho, na soja, no arroz, no feijão. Quando a gente for estudar o sistema digestório, a gente vai ver que a digestão do amido já começa na boca, que ele não precisa de pH muito ácido para ser digerido. Já o glicogênio, ele é reserva energética nos animais. O glicogênio, ele está presente no fígado e no músculo, e ele é formado a partir de centenas de ligações de glicose. Já a quitina, ele é um polissacarídeo estrutural. Quando a gente for estudar aquela parte boa que muita gente gosta de zoologia, sabe? A gente vai ver que a quitina, ela forma o exoesqueleto dos artrópodes. E a celulose, ela também é um polissacarídeo estrutural e ela está presente na parede celular das células vegetais e presente também nas fibras vegetais. Então, agora a gente vai falar do último tópico da nossa aula, que é um tópico um pouquinho maior, que a gente vai ver uns conceitos que, assim, para a biologia, a gente precisa, mas não tanto quanto a gente vai precisar disso na química. Então, aqui no resumo, nos slides que eu fiz, eu não coloquei, por exemplo, a gente vai falar de glicerídeo. Eu não coloquei a definição de glicerídeo, porque isso é uma coisa que a gente não cai no vestibular, e a gente tem que ser mais dinâmico no nosso estudo para a gente dar prioridade para o que a gente realmente cai, né?
Então, vamos lá. Lipídio, eu estava montando essa aula e aí eu vi que a gente pode escrever tanto lipídios com I quanto lipídios com E. Então, essa é uma curiosidadezinha mesmo que eu também não sabia, fiquei sabendo quando eu estava planejando essa aula. E o que são os lipídios? São substâncias orgânicas que são insolúveis em água e solúvel em solventes orgânicos apolares. É aquilo que a gente vai ver em química também, semelhante dissolve semelhante, né? Então, moléculas polares vão dissolver moléculas polares e moléculas apolares vão dissolver moléculas apolares. E o lipídio é uma molécula polar, que é sem carga, né? Que isso é mais conceito de química também. Então, vamos falar dos glicerídeos. O que são os glicerídeos? São ácidos graxos mais o glicerol, que são os glicerídeos, para a gente falar na linguagem mais usual, é os óleos e as gorduras. A gente possui monoglicerídeo, diglicerídeo e triglicerídeo, que é aquilo que sai no nosso exame, que a gente vai ver mais para frente também, ó, na parte de fisiologia. Então, a gente tem os ácidos graxos e o glicerol. Então, se a gente for estudar mais assim sobre os ácidos graxos e glicerol, não é importante para o vestibular, mas para falar, para conceituar, para a gente ter uma ideiazinha, a gente vai ver isso em química orgânica, em química inorgânica, na verdade. Não, não é orgânica mesmo, porque tem carbono. O glicerol, é um álcool com moléculas que apresentam 3 carbonos e 3 hidroxilas, que é o OH, né? Então, isso é o glicerol. E a gente vai ver também o ácido graxo presente, né? O que são ácido graxo? São moléculas que possuem longas cadeias carbônicas com um grupo de carboxila, que é o prefixo COOH, que também não é importante a gente decorar, estou falando a título só para a gente se situar o que é ácido graxo, o que é glicerol e o que são as funções dos glicerídeos, que são óleos e gorduras. Reserva energética para semente oleaginosa e tecido adiposo animal na gordura. Eles vão ser o óleo, que é a questão da semente, né? O óleo é a reserva energética da semente. E a gordura é reserva energética para o tecido adiposo. Mas além de reserva energética, a gordura ela é proteção mecânica contra choques térmicos também. E regulador térmico, a gente vai escutar, e quem tem mais gordura não sente tanto frio. E é verdade. Então, isso é o geralzão sobre glicerídeos, o que a gente precisa saber para fazer o vestibular. E sobre os cerídeos, são as ceras. Tem a função de proteger o ouvido, a cera que a gente tem no ouvido, ela é para proteger contra os agentes estranhos que podem entrar no nosso ouvido e causar alguma doença, alguma infecção. E também ela está presente nas folhas. Por exemplo, no cerrado, que a gente tem muita aquelas queimas que não são provocadas, aquelas queimadas que é pelo cerrado mesmo, as folhas daqui do bioma do cerrado, eu moro em Goiás, por isso que eu estou falando daqui, elas são bem. Porque elas têm uma camada, um revestimento de cera desse cerídeo para evitar uma perca de água, porque se tem essa queimada, vai perder muita água, vai evaporar muita água, que é muito calor, muito quente, então vai evaporar lá no sertão também a mesma coisa. Então, esse revestimento de cera impede que a folha perca água. E está presente também nas penas das aves, que a gente vai ver também quando a gente for falar de zoologia, que a gente vai ver a permeabilidade que vai proporcionar uma forma melhor de voo para as aves, para não pesar quando ela for ter contato com a água, essa permeabilidade é para não pesar as penas das aves. Então, elas mesmas produzem essa cera por umas glândulas dela.
Então, esse é o geralzão que a gente sabe sobre cerídeos. E sobre esteroides, essa é a última parte da nossa aula. E aí a gente vai encerrar, mas eu coloquei essa OBS aqui, porque não é uma coisa que cai com muita frequência, mas cai. Então, vamos falar sobre os esteroides. A gente tem o colesterol. Quais são as funções? A produção de bile, que a gente vai ver também bile quando a gente for falar de fisiologia, precursor da vitamina D e precursor de hormônios, que a gente vai ver muito hormônio no sistema endócrino, vai ver vitaminas também na próxima aula que a gente falar sobre bioquímica e também vai ver sintetizar vitaminas na nossa aula de sistema digestório. Então, eu coloquei aqui em OBS, vamos falar um pouquinho sobre colesterol. A gente não vê com muita frequência no vestibular, mas em alguns vestibulares específicos, pode ser que caia. Então, vamos lá. A gente sabe que o LDL, o que a gente precisa saber, a gente não precisa saber, assim, muito aprofundado, aprofundar em LDL, em conceito de HDL. O que a gente precisa saber? É o básico do básico. O LDL, ele é o chamado colesterol ruim. Por que que ele é o colesterol ruim? Porque ele pode causar um quadro chamado aterosclerose. A aterosclerose é a formação de placa de gordura na parede dos vasos sanguíneos, que é a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos. E o que essa diminuição pode causar? Pode causar doença cardiovascular, que é o infarto do miocárdio, e o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Então, o LDL é aquilo que fala assim, ah, vai entupir minhas veias, vou comer tanto trem gorduroso que vai entupir minhas veias. É o colesterol ruim, que é o que a gente tem que evitar comer, ter uma alimentação gordurosa, para que isso não ocorra, né? E essa placa de gordura, é só a título de curiosidade mesmo, do LDL, ela assim, ela não pode, não tem nenhum remédio que possa dissolver essa placa. O remédio que a gente toma, que a pessoa que tem um quadro de LDL, que o LDL está lá na altura, é um remédio para impedir que se espesse essas placas, sabe? Então é isso, o LDL é ruim porque ele forma placa de gordura nas paredes dos vasos. E o HDL, ele é o famoso colesterol bom. Então, por que que o LDL ele é bom? Porque ele transporta fosfolipídios. E eles captam excesso de colesterol no sangue e transportam até o fígado, que vão ser eliminados juntamente com a bile. Então, o que acontece? Ele pega o colesterol e o HDL e ele retira o excesso do corpo, impedindo que ocorra tal problema como o do LDL, que é a junção de placa de gordura. Então, o que acontece? O problema do LDL tá alto e do HDL tá baixo é porque se o LDL tiver HDL tiver baixo, ele não vai conseguir pegar esse LDL e levar para o fígado para ele ser eliminado, sabe? Então, assim, a gente precisa ingerir menos gordura para a gente manter os níveis equiparados, preferencialmente o HDL acima do LDL, para a gente não ter nenhum problema relacionado ao sistema cardiovascular. Então, essa foi a aula de hoje. Eu peço desculpas se eu fui rápida, se eu usei uns termos que não foram tão dinâmicos assim, é minha primeira experiência como professora. Eu espero ir melhorando com o tempinho. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E estou aqui para o que vocês precisarem. Vou deixar uns materiais de apoio, montei uma listinha para fazer. E vocês já conhecem a plataforma, então tem os monitores que podem ajudar nas questões. Eu vou deixar um resuminho também. Vou disponibilizar esses slides também. E até a nossa próxima aula, que a gente vai terminar o assunto de bioquímica.
Bom estudo para vocês, viu?